Como atrair clientes milionários na advocacia? Será que fazer vídeos para as redes sociais realmente faz alguma diferença ou é só perda de tempo? Eu já ajudo advogados há mais de 10 anos a expandir a carteira de clientes e eu vou te mostrar nesse vídeo o passo a passo que realmente funciona se o seu objetivo é fechar grandes contratos com grandes empresas e por que que o marketing jurídico tradicional não vai te ajudar a fechar esses grandes contratos. Se você quer saber o que realmente funciona, me acompanha aí, vou te mostrar agora. Então, quando o assunto é prospecção de grandes clientes, antes da gente mostrar o passo a passo, como que você vai fazer isso aí na prática, vamos para essa questão, marketing não funciona? Realmente fazer rede social é só perda de tempo? Deixa eu te explicar isso aqui, que é um conceito que a gente precisa entender antes de avançar. A sua solução, ela serve para muitas pessoas ou sua solução serve para poucas pessoas? Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você quer atender empresários que faturam mais de R$ 1 milhão por mês. Então a gente já está falando de um público de mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de CNPJs. Então já seria muitas pessoas. Nesse caso, aí sim você fazer estratégias como tráfego pago, os anúncios no Google, anúncios na rede social, vai muito bem. Até o próprio inbound marketing, que seria aquela produção de conteúdo para ensinando o cliente, educando o seu cliente até te contratar, vai muito bem. É o caso prático, vou pegar aqui o nosso colega João Paulo Leite. Ele trabalha ali com empresários, ele até tem alguns treinamentos para empresários, né? Esse guia Empresa Blindada, que apesar do valor, tá, de R$ 197, não fique achando que é apenas um advogado vendedor de curso, né? E nada contra também, mas ele já fez mais de 5 milhões vendendo esse guia. E ele atende empresas pequenas, né? Então, aqui é uma forma de você se posicionar e aqui ele vai atingir, olha só, quase 1 milhão de seguidores no momento que a gente está vendo esse conteúdo aqui, esse perfil dele. E ele fala com empresários. Então aqui é um exemplo prático que quando a sua solução serve para muitas pessoas. Porém, se você tem um foco, por exemplo, uma tese tributária para transportadoras de grande porte, então transportadoras que têm ali a partir de 500 funcionários, já vê que não é o caso da gente ir para essa linha, que não seria o caso da gente ter uma estratégia para atingir muitas pessoas, porque o nosso público possível não são muitas pessoas, então aqui a gente tem uma inversão no funil tradicional de marketing. Aqui a gente já vai usar uma estratégia de account-based marketing, seria o marketing baseado em contas. Vou te mostrar aqui uma imagem para representar isso melhor. Ó, repare aqui que os funis de marketing jurídico, de marketing tradicionais, a gente tem justamente esse formato. Nós falamos com muitas pessoas, algumas clicam no nosso material, algumas deixam o contato e lá no final, esses contatos gerados, que aí a gente vai qualificar para ver se realmente tem perfil, tem alinhamento financeiro, a gente está falando com um decisor e etc, né? E já na estratégia de ABM, o Account Based Marketing, a gente tem uma estratégia invertida, completamente invertida. Nós já temos as contas mapeadas, com quem nós queremos nos relacionar, e aí sim essa trajetória vai avançando para que ele de fato se torne cliente. Então é o inverso, estratégia totalmente inversa do marketing tradicional, que é baseado num funil, e aqui a gente tem o funil invertido, quando a gente está falando dessa estratégia que eu vou mostrar agora para você no passo a passo, como que a gente implementa. Então a primeira coisa, antes de nós vermos na prática como que você coloca isso para rodar aí no seu escritório, nós temos que partir de algumas premissas. Primeiro, presença online importa. Não é à toa que o Nelson Williams tem lá o seu perfil, que mostra o dia a dia, os bastidores dele, para comunicar com clareza quem ele é, lugares que ele frequenta, tem uma intenção atrás disso, e isso é importante, porque em algum momento, alguns decisores, durante esse processo de contratação, vai dar uma checada para saber de quem se trata, caso ainda não conheça, e ter essa presença online, um site profissional, boas avaliações no Google, uma rede social que te encontre e pareça profissional, isso aí faz diferença. Só que não é esse canal que vai fazer, de certa forma, você cair no radar dessas pessoas, porque são, como a gente viu aqui, muito
poucas pessoas, né? É um público muito segmentado. Então, você fazer algo patrocinado, impulsionar, fazer um anúncio no Google, dificilmente você vai conseguir impactar essas pessoas. Então, hoje, ainda a principal forma de chegar até essas pessoas é com a famosa prospecção ativa. Então, a gente vai usar de profissionais que fazem listas, né? O LDR, ele vai fazer listas e enriquecer essas listas, colocar nome de decisores, telefone, WhatsApp, e-mails que ele conseguir, de diretores, de coordenadores, influenciadores nesse processo de contratação, o próprio BDR, que seria um profissional que faria essa abordagem, e farmer, né? Entre outros cargos aqui que a gente não vai citar agora, não é o propósito, mas é só para deixar claro aqui que não é fazendo a rede social que essa pessoa vai cair no seu radar, mas ela é importante para ter ali numa etapa de checagem, de conferência, ela realmente dá um ok ali de, não, realmente é um bom profissional, é um bom escritório, ok? Então o jogo aqui é a gente entrar nessas empresas e ir expandindo. Então a gente tem uma jornada aqui de aquisição, o grande foco aqui é aquisição de clientes, ele tem que se tornar nosso cliente, vai dar muitas vezes prejuízo no curto prazo, mas a gente está num jogo de longo prazo, porque depois de passar pela aquisição, vem a etapa de retenção, então esse cliente tem que ficar conosco por um bom tempo, e aí a gente vai para monetização, que a gente vai fazer a expansão. Então aqui a gente precisa ter diversos contratos com o mesmo cliente. Qual que é um erro comum? Até aconteceu em um escritório que eu acompanhei de perto aqui, não vou citar nomes, obviamente, mas ele fazia cobranças e atendia grandes empresas, e aí chegou um outro escritório e conseguiu pegar essa carteira desse escritório. Só que esse escritório, ele só fazia cobranças, então ele perdeu toda aquela empresa, todo aquele contrato. Se ele tivesse cobranças, compliance trabalhista, alguma outra questão tributária e fosse empilhando contratos, se ele perdesse só a questão de cobranças, ele perderia um de diversos contratos com aquela empresa. Então aquela empresa continuaria pagando ele nos outros contratos e ele perdeu um contrato apenas. Isso é comum. Às vezes você vai fazer um contrato ali de LGPD, ou um projeto pontual, um setor específico dentro da indústria, dentro dessa empresa, dentro dessa corporação, e os setores mudam, eles mudam de ideia, abandonam o projeto, então é importante você ter um empilhamento de contratos, que caso você perca um contrato, isso não representa você perder o cliente, e sim apenas uma fatia ali da receita com aquele mesmo cliente. E é muito importante você ter uma boa oferta de entrada, porque se você chegar com uma proposta que o risco é todo para a empresa, isso é totalmente desinteressante. Então você tem que ter uma proposta de risco baixo para você entrar. Lembra que não é a hora de monetizar. Monetizar é depois. Então você tem que ter uma proposta de baixo risco. Um exemplo, um fixo baixo e um ganho no êxito, um ganho no resultado. E essas empresas tem que considerar também que ela tem uma burocracia enorme, gigantesca. Então você tem que ter uma oferta que seja fácil de aderir, um contrato muito simplificado. Então, um exemplo, auditoria. Você pode fazer uma oferta de auditoria e depois você vai progredindo. Vou dar um exemplo na prática aqui, vou fazer uma oferta para você. Essa aqui é uma oferta real, mas você pode se inspirar para ajustar aí para sua advocacia. Eu tenho uma oferta para escritórios de advocacia que faturam mais de 10 milhões por ano. Então, se você está me acompanhando aqui, é dono de escritório ou participa de um escritório que fatura a partir de 10 milhões por ano, eu tenho justamente um programa de auditoria na parte comercial e na parte de marketing. Então, se você quer receber um checklist com todos os pontos fracos, pontos fortes, acertos e um direcionamento do próximo passo para você expandir a sua carteira de clientes, errando menos e indo mais rápido, não deixa de conferir aqui na descrição desse vídeo. É uma oferta a preço de custo e, inclusive, se você não gostar do resultado produzido, você é 100% reembolsável, então o risco é zero. Gostou dessa oferta? É só dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Viu só? Essa é uma oferta real e é um exemplo para você também se inspirar e aplicar aí no seu escritório de advocacia. Qual oferta você poderia fazer para uma grande empresa para que você pudesse entrar dentro dessa empresa e a partir dali ir expandindo, desenvolvendo um relacionamento e criando novas ofertas? Então pense nisso. Então, feito essas considerações, vamos ver na prática como que isso aqui funciona. Dicas de ouro de quem já faz isso há muito tempo. Tem muitos advogados que me pagam caro
caro para ouvir isso que eu vou falar aqui agora de graça para você, tá? Então, olha lá. Esqueça o dono. Qual que é o erro clássico? Tentar achar o dono da empresa, dessa grande corporação no LinkedIn e fazer uma abordagem. O óbvio, né? O que ele recebe de todo dia, de todo lado, essas abordagens, e ele vai ignorar 100%. A cabeça dele, a agenda dele tá com outras prioridades, outras questões, tá? Então, o que que você precisa fazer? Foca nos diretores, nos gerentes, nos coordenadores, são pessoas de muito mais fácil acesso e em muitos casos eles têm autonomia para decidir. Não é incomum você abordar o dono da empresa e ele falar, fala com a Patrícia, ela que decide, ela que contrata, ela tem lá toda a autonomia para poder decidir sobre isso e contratar. Então, você precisa focar nos diretores, nos gerentes, nos coordenadores. E quando você for realizar isso, não se esqueça que a abordagem vai ser diferente. O dono, ele tem preocupação de expansão, lucratividade, reduzir custos, né? Essa é a cabeça dele, essa é a narrativa dele, é a dor dele. Agora, o diretor, ele está preocupado em ser promovido, em não perder o emprego, em não ser demitido, em não errar na hora de contratar um escritório. Imagina, ele vai na proposta do menor preço e aí dá tudo errado, a cabeça dele vai rolar lá dentro, e isso ele não quer. Use a abordagem correta quando você for abordar alguém que for um head de um setor, um diretor, um coordenador, algo desse tipo. Fique muito atento também sobre reciprocidade, erro clássico dos advogados, começar a enviar presentinho, né, para as pessoas que querem ser abordadas. Cuidado com isso, por quê? É muito comum nos regimentos internos isso aí ser proibido receber, ou a partir de um valor é proibido receber, e fica já muito manjado também uma segunda intenção. Chama atenção? Chama atenção. Mas talvez não é o que eu recomendo, você ficar enviando vinho, livro e etc., né, e presentinho para esses potenciais clientes. O que eu recomendo? Uma coisa muito mais interessante que a pessoa vai se sentir mais reconhecida, mais prestigiada. Você fazer, por exemplo, um podcast. Que tal? Talvez você tenha já um podcast aí na sua advocacia, ou está no seu radar criar um podcast, ao invés de chamar outro profissional de direito e fazer um conteúdo altamente técnico só para outros advogados ficarem te acompanhando, por que você não chama potenciais clientes para esse podcast? E ali, entrevista, fala do segmento dele, da história dele, né? Cria ali, após uma hora e meia de conversa, o quanto essa pessoa já não vai estar alinhada contigo, o quanto ela já não vai se sentir ali no desejo de te retribuir pela entrevista, pela visibilidade que você vai dar para ela, né, pelo prestígio. Então essa pessoa ela vai estar muito mais disposta a te ouvir. Até é muito comum utilizar estratégias de evento, camarotes, né? Muitos negócios são fechados aí em camarotes de show, camarotes de estádio de futebol. Chama essas pessoas para um evento, chama para um painel, vai fazer um evento de algo específico, né, do setor dela, do segmento dela, cria esse evento, chama essa pessoa para palestrar, para trazer ali um painel, um bate-papo rápido para ela poder falar, ela vai se sentir muito prestigiada, e aí é uma forma de você conseguir cair no radar dessas pessoas. Então é muito mais interessante que você mandar uma caneca aí do seu escritório ou um presentinho já manjado, né? Então tenha estratégias inteligentes para atingir e atrair essas grandes contas. E um último recado, nada disso aqui vai fazer sentido se você não tiver algo único. A exemplo desse escritório que perdeu essa conta de cobrança, né, a grande conta de cobrança para um grande outro escritório que chegou aqui na região, é porque eles tinham esse novo escritório de advocacia, tinha uma forma de cobrar diferente, ou uma entrega diferente, uma garantia, um prazo diferente, porque você vai estar lidando aqui com pessoas altamente inteligentes, tá? Você não está falando com gente bobinha. Esse resultado financeiro por trás dessa instituição é nada mais que um reflexo da capacidade, da alta capacidade deles de fazer negócio, de tomar decisões. Então você não está falando com gente bobinha, que você vai só mandar uns brindes, fazer uns elogios e fazer uma proposta comum e você vai conseguir fechar esse contrato. Então você tem que ter algo único na proposta, senão todo esse esforço aqui vai ser em vão. Então é assim que você pesca os grandes clientes na advocacia. Essa pescaria de baleia é a pescaria de arpão, que eu sempre costumo falar. Você mergulha e vai atrás do seu alvo e você vai pescar de arpão aquele cliente baleia. E outras estratégias, como o tráfego pago ou até mesmo a produção de conteúdo na rede social, elas vão servir como apoio, mas elas são muito mais indicadas
focadas para aquisição de novos clientes quando você tem uma solução que atinge um número muito grande de pessoas. Então, a gente tem muita sardinha, muito peixe pequeno, aí beleza, pesca de rede. A estratégia é outra e funciona muito bem para áreas como trabalhista, consumidor, previdência. Então, essa estratégia tradicional vai muito bem nessas outras áreas, mas repare que para fechar grandes contratos você precisa de uma abordagem diferente. E se você achou interessante esse conteúdo, não deixa de olhar aqui na descrição como que eu posso ajudar o seu escritório de advocacia. E eu vou deixar ainda aqui na tela um outro vídeo sobre prospecção ativa. Então, se você quer realmente ir atrás desses grandes clientes, não deixe de conferir esse outro material, tenho certeza que vai te ajudar e muito.